Gravado nos inconfundíveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que sofre a cada mudança de lua. Surgem novas crateras. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown, gravando na sexta, pensando no sábado, odiando a segunda. Eu sou o professor Fernando Machado. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Você agradece, Fernando. Irmãos e irmãs... Estão só em dois, não dá pra errar. É verdade. Estamos aqui reunidos mais uma vez, alegres e confiantes na esperança da salvação. E hoje, aqui, é o momento de agradecer, hoje e sempre, né? É o momento de agradecer a Unigran, que nos acompanha, que nos dá o suporte técnico que nós precisamos para trabalhar, ao Alexandre, que está aqui conduzindo esta equipe de diversas pessoas que estão aqui trabalhando, e agradecer principalmente a você, irmão, irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que está sempre conosco, caminhando pela estrada da vida. E acompanhe o nosso trabalho em todas as redes sociais, lá pelo YouTube, pelo Rumble, no Spotify e todos os agregadores de podcast. Veja a nossa movimentadíssima rede do Instagram. Lá tem muita coisa interessante, uma vez por semana pelo menos. A regularidade é muito importante, disseram, para ter recorrência, que eu não sei o que é isso numa rede social. E você pode contribuir também adquirindo uma de nossas canecas. Nós temos maravilhosas canecas, todas iguais a essa, mas você pode comprar uma delas e ajudar o nosso trabalho aqui e a divulgar o nosso trabalho. E é isso aí. Hoje, eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas sentindo muita falta, muita saudade do nosso querido professor Vinícius Viniboy, né? Eu olho para este lugar, pode dar o efeito dramático e mostrar o lugar vazio do professor Vinícius. Não tenho. A gente tá só com duas câmeras hoje. Aqui não dá ao nosso lado aqui. Aqui o efeito dramático, aqui onde deveria estar o professor Vinícius, que ele não está hoje, mas que ele descanse em paz. Hoje que ele já terminou o serviço dele lá em Campo Grande, que ele possa descansar. Deus receba. E começando aqui o nosso trabalho, o vazamento de dados pessoais corriqueiros não gera dano moral presumido, decide STJ. Embora seja uma falha indesejável, o vazamento de dados pessoais por uma empresa não tem força por si só para gerar dano moral indenizável ao consumidor. Assim, em casos do tipo, o dano moral não será presumido, cabendo ao titular nos dados comprovar o suposto dano causado pela exposição de informações. Ao pedir a reparação, a consumidora alegou ter sofrido danos morais devido ao vazamento e compartilhamento de dados pessoais, como seu nome completo, RG, idade, telefone fixo, celular e endereço. Segundo ela, os dados foram acessados no sistema da concessionária e depois vendidos a um grande número de pessoas sem relação comercial entre as partes, o que a expôs a perigo de fraude. A ação foi julgada improcedente em primeira instância. Em recurso, o TJSP considerou que houve falha da prestação de serviço em razão do vazamento de dados reservados, que deveriam ter a privacidade garantida. Assim, invocou a plena aplicação do CDC e reconheceu os danos morais, condenando a empresa de energia elétrica ao pagamento de R$5.000. A Eletropaulo, então, recorreu, alegando que a condenação não poderia ter fundamentado exclusivamente na legislação consumerista. Para a defesa, o tribunal deveria ter considerado também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD, a Lei de Regência da Matéria, enfrentada na lide. Relator do caso, o ministro Francisco Falcão concordou com o argumento da concessionária em relação ao artigo da LGPD. Lembrou que o dispositivo traz um rol taxativo daquilo que seriam dados pessoais sensíveis, que por essa condição existe um tratamento diferenciado. Conforme a nota, o dado sensível é aquele que contém informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Tem algum dado sobre a sua vida sexual, professor Fabrício, que corre risco de ser, não? Não, porque quando eu era moço não tinha essas coisas de tecnologia. Conforme o relator, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações. Diferente seria se de fato estivéssemos diante de um vazamento de dados sensíveis, que dizem respeito à intimidade da pessoa natural. Então vamos lá, estamos aqui com uma notícia que se refere, em que pesa ali o direito material discutido seja a proteção das informações, né? E hoje nós temos uma lei específica sobre isso, a LGPD.
mas o pano de fundo aqui é uma eventual reparação ou não pelo vazamento desses dados. Só uma coisa interessante, Fernando, é que é dado sensível, ou seja, que não pode ser exposto por aquele que detém esses dados, informações sobre origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação ao sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, tudo que as pessoas fazem questão de colocar numa rede social. Tudo que as pessoas expõem, né? Mas esse aqui não pode vazar de nenhum lugar. Hoje eu fui no culto, mas essa informação é sensível, né? Isso, Você não pode... Tem que tomar cuidado como é tratado. Então aqui o ponto principal que nós vamos analisar é se há ou não a chamada responsabilidade objetiva. O que seria a responsabilidade objetiva? É aquela responsabilidade que não depende do dolo ou da culpa. Ou seja, uma vez sendo vazado aquele dado, sendo acessado por um terceiro, já estaria presente o dever de indenizar porque ocorreu o ato ilícito, ocorreu o dano e ocorreu o nexo causal, sendo desnecessária a avaliação, por exemplo, se houve uma conduta dolosa da concessionária, se a concessionária vendeu esse cadastro ou se a concessionária não adotou algum procedimento de segurança, por exemplo, para barrar o acesso de um hacker ali aos seus sistemas. Ocorre que o próprio Código Civil ele vai definir algumas situações em que a responsabilidade civil ela é objetiva, a exemplo do que consta no artigo 932 do Código Civil, que vai falar sobre a responsabilidade dos pais com relação aos filhos, do curador com relação ao curatelado, do estabelecimento com relação aos hóspedes. Então, o Código Civil ele vai dizer que a responsabilidade objetiva ela ocorrerá nas situações em que a lei determinar ou que o risco da atividade fizer presumir. Nós temos algumas teorias, por exemplo, do risco criado, quando a atividade por si só ela gera um risco e por conta disso a empresa teria que assumir. Nós temos uma teoria hoje que vem sendo bastante aceita pelo STJ, a chamada teoria do proveito, do risco-proveito. Situações, por exemplo, em que determinado estabelecimento ele oferece algum tipo de serviço e desse serviço ele obtém algum proveito econômico e por conta disso, então, ele assume o risco em relação a essa atividade. Um exemplo que nós temos é com relação ao estacionamento do hipermercado ou do shopping center, mesmo que o estacionamento seja gratuito. Por quê? Porque ali você tem ali o risco-proveito daquela atividade. A pessoa ela vai no shopping ou vai no hipermercado que tem o estacionamento fechado justamente para que ela tenha, em tese, uma segurança maior do que estacionar o seu carro na via pública. E a comodidade, né? Exato. Então, significa que o estabelecimento ele está se beneficiando daquele serviço que ele oferece, mesmo que a título gratuito, de modo que ele assume também a responsabilidade por um eventual dano ocorrido no estacionamento. Então, nós teríamos ali uma responsabilidade objetiva. Então, hoje, a grande discussão, talvez, ali, uma das grandes discussões no âmbito do STJ, justamente é determinar em quais situações você poderia ou não aplicar a responsabilidade objetiva. Por quê? Se por um lado a responsabilidade objetiva ela favorece a vítima do ato ilícito e ela permite uma reparação mais efetiva, uma vez que que comprovar dolo ou comprovar culpa é muito mais difícil, por outro lado você pode chegar ao exagero de que tudo que vai acontecer ele terá que ser indenizado e até de inviabilizar algumas atividades em virtude de um excesso de judicialização. Então, nesse caso específico, entendeu o STJ que o vazamento de um dado, que não é dado sensível, por si só, ele não gera dano moral. O vazamento por si só, exceto se ela comprovasse que houve algum dano. Então, por exemplo, alguém pegou os dados dela da concessionária, foi lá, fez uma ligação de energia, por exemplo, com o nome dela, passou a utilizar a energia e a cobrança veio no CPF dela. Então, assim, aí ela teria uma situação a mais, mas o mero vazamento por si só para o STJ não é motivo para indenizar. Inclusive, era uma tentativa que estava tendo de se criar uma jurisprudência uniforme no STJ de que todo e qualquer vazamento de dados seria considerado dano in re ipsa, assim como é a apresentação do cheque pré-datado antes da data e ou a inscrição do nome no Serasa, no SPC,
né, de dívida já paga ou de dívida inexistente, ou seja, o dano, a indenização sem a comprovação do dano, do prejuízo. Então estava se tentando a todo custo criar isso. Em alguns tribunais, especialmente o de São Paulo, o que se vê da jurisprudência dele é que ele chegou a essa conclusão, mas o STJ ele não tem essa conclusão, né? Tanto que ele reforma a decisão do TJ de São Paulo, né? No sentido de não considerar ali o dano. Então, em virtude simplesmente do mero vazamento sem a comprovação do prejuízo, né? Exato. Então aqui, se por exemplo, ela tivesse aqui o vazamento desse dado, a apropriação desse dado por uma pessoa de má fé, e essa pessoa causasse um dano, por exemplo, a pessoa conseguiu realizar o cadastro, um empréstimo e receber esse dinheiro. Então você teria a comprovação de que ocorreu ali uma situação, então, um ato ilícito que extrapolou aí essa relação aí contratual de preservação do dado. Então houve um ato ilícito que justificaria uma indenização. Tanto uma indenização com relação a danos materiais, quanto eventualmente uma indenização com relação a danos morais. Lembrando sempre que, segundo a jurisprudência já dominante do STJ, o mero descumprimento contratual, por si só, ele não gera dano moral. Ou seja, quando a pessoa fornece os seus dados para a concessionária, no contrato vai constar que a concessionária tem que proteger aqueles dados. Não protegendo os dados, há uma quebra contratual. Segundo o STJ, essa quebra contratual por si só não gera dano moral. Então não há um dano moral presumido apenas pela quebra contratual. Teria que ocorrer a quebra contratual e mais alguma outra situação, no caso concreto, para que fosse indenizado. E a questão das perdas e danos, né, que devem necessariamente ser demonstradas, né, e não presumidas. Eu tive um cliente que uma vez me procurou bastante chateado porque alguém de posse dos seus documentos falsificou ali os seus documentos e a pessoa conseguiu fazer várias compras nas Casas Bahia e comprou ali vários produtos ali no crediário falso dele, né? E ele ficou bastante chateado porque, além da pessoa ter falsificado seu documento e feito compras, ele havia me dito que uns meses antes ele tinha ido até a Casa Bahia e não conseguiu fazer a compra porque ele estava com o nome no SPC e no Serasa. Então, aí ele ficou mais triste ainda, né? Eu não consegui fazer a minha compra lá, mas aí o falsário, o meliante, ele conseguiu ainda fazer a compra, sendo que o meu cadastro foi recusado. Não, mas é que a habilidade do estelionatário, do malandro, né? É o que faltava ali para ele. Uma coisa interessante da LGPD, logo que ela foi criada, né? Acho que todo mundo que trabalha com direito acompanhou, foi um barata voa, todo mundo falando que tinha que regulamentar que isso, que aquilo, que tinha que mudar os contratos, tinha que colocar cláusula, que tinha que colocar sistema novo de proteção disso, daquilo. E se você não fizer isso, vai ter uma multa de 300 trilhões de reais, porque vai ser aplicado pela autoridade de produção de dados e coisa e tal. Foi uma bagunça, todo mundo se adaptando, gente vendendo curso, gente vendendo serviço disso, daquilo e não sei o que. No final das contas, o STJ tá falando assim, gente, calma, não é bem assim não. Dados sensíveis são esses aqui, tal, mero vazamento não causa isso. Porque essa ação é justamente fruto desse momento, né? Tem a lei LGPD, tem não sei o que, vazou. Ah, não pode vazar os dados, né? Dele indenização para todo mundo. Até porque a pessoa também, tem muitas pessoas que falam, vazou meu dado é muito sensível, né? Aí o cara coloca, aí vem lá o teste de Facebook, né? Descubra qual Power Ranger você é, né? Preenche apenas CPF, dado de nascimento, nome, né? E a pessoa preenche tudo, onde você né? nasceu, onde você nasceu, nome da mãe, cartão do SUS, coloca, e a pessoa coloca lá feliz, né? Para descobrir qual Power Ranger ele seria, né? Mas qual o signo que você vai casar. É verdade, né? Qual ator do Rebelde você seria, né? Aí a pessoa vai lá e coloca preenche todo o cadastro. Até o de reconhecimento facial, a pessoa tira foto. Mas daí se a empresa vazar Então, realmente, né? Houve aí uma situação aí de quase que um pânico aí em relação a como que seria. A lei foi implantada, está em vigor. Ocorreram algumas situações de aplicação de multa administrativa, uma coisa ou outra, alguma notificação, mas nada perto do apocalipse que foi parecia plantado. O bug do milênio, ia acabar tudo. Não, é porque realmente as pessoas se aproveitaram, mas para qualquer um que for ler essa lei, pensa numa lei chata, meu Deus do céu, é uma lei horrível.
Não é, ela não, você não consegue entender ela de primeiro, o que ela está tratando. Usa uns termos muito técnicos ali também. Ali é horrível de ler aquele negócio. Tanto que eu não fiz muita questão de me aprofundar nessa LGPD e parece que agora as coisas estão se acalmando nesse sentido. Né? E você continuou fazendo o teste lá para saber qual personagem você seria do... Não, se fosse do Senhor dos Anéis eu até tentaria. Poderia ser, né? Qual dos anões eu seria? Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Esperamos aí que os seus dados ainda estejam protegidos, né? Que não tenham vazado aí para que ninguém possa fazer uma compra na Gazin ou na Magazine Luiza com as suas informações, com seus dados sensíveis. Dependendo do cadastro, vai na meio preço mesmo, né? Eu te passo o cartão. É isso aí, pessoal. Esperamos vê-los vocês aqui na semana que vem também, continuando a prestigiar o nosso podcast. Aceitamos sugestões agora, que o nosso glorioso professor Vinícius, que era uma das cabeças pensantes aqui, nos ajudava na montagem do roteiro. Então, se vocês puderem contribuir com ideias, temas, convidados, tudo mais, agradecemos demais e nos acompanhem por lá, todas as redes sociais. Tá? Protegidos seus dados ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes. Vamos trabalhar.